Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Um crime perfeito? Até os dias atuais, o assassino do Zodíaco permanece um mistério. Tudo teve início no dia 20 de dezembro de 1968 em Vallejo, Estados Unidos. Beth, de 16 anos, e seu namorado David Arthur, de 17 anos, estavam namorando à noite dentro do seu carro estacionado quando foram baleados e mortos. David morreu dentro do carro. Beth conseguiu ainda sair do carro mesmo baleada e conseguiu fugir por alguns metros, mas ela acabou sendo atingida e morreu. Os únicos vestígios deixados pelo criminoso na cena do crime foi o calibre da arma utilizado e uma pegada de uma bota militar deixada na cena do crime. O outro assassinato ocorreu no dia 4 de julho de 1969. Elizabeth, de 22 anos, e Michael, de 19 anos, estavam estacionados também dentro do seu carro namorando à noite naquele dia quando foram baleados. Um carro os seguiu até o local com o farol alto ligado e estacionou atrás deles. Eles ficaram um pouco desconfiados, achando que eram alguns meninos que estavam observando eles ou de repente poderia ser algum policial. Não deram muita importância. Logo depois daquele carro ele saiu do local e eles ficaram bem aliviados. Mas em torno de 10 minutos depois o carro retorna e volta a estacionar atrás deles com o farol alto ligado. O criminoso ele desce do carro armado e com uma lanterna, vai em direção aos dois e atira contra eles. Elizabeth acaba morrendo, mas o Michael sobrevive. Exatamente à 00:40, a polícia recebe uma ligação anônima onde o criminoso diz o seguinte: quero informar um duplo assassinato. Se vocês andarem a 1,5 km para leste na Columbus Parkway em direção ao parque público, vão encontrar jovens em um carro marrom. Eles foram mortos com uma 9mm. Eu também matei aqueles garotos no ano passado. Adeus. Mesmo padrão de cena de crime, só que dessa vez não tinha pegadas, tinha a mesma arma utilizada, mas nenhum outro rastro. Até que em 1º de agosto de 1969, 3 cartas foram enviadas pelo assassino. Uma foi enviada para o jornal Vallejo Times, a outra foi enviada para o San Francisco Chronicle e para o San Francisco Examiner. As cartas diziam o seguinte: caro editor, aqui é o assassino dos 2 jovens no último Natal no Lago Herman e da moça do dia 4 de julho perto do campo de golfe em Vallejo. Para provar que os matei, eu vou contar alguns fatos que só eu e a polícia conhecemos. 10 tiros foram disparados, o jovem estava de costas com os pés apontados para o carro, a jovem estava deitada sobre o lado direito dos pés voltados para o oeste, 4 de julho. O jovem estava usando calças estampadas, o jovem foi baleado também no joelho. Marca da munição foi Western. Aqui está a parte de um código, as outras 2 partes desse código estão sendo enviadas aos editores do Vallejo Times e do Examiner. Quero que o senhor publique esse código na primeira página do seu jornal. Nesse código está a minha identidade. Se o senhor não publicar esse código até a tarde da sexta-feira, 1º de agosto de 69, vou iniciar uma matança louca sexta-feira à noite. Vou perambular todo o fim de semana matando pessoas solitárias à noite e continuar matando de novo até que eu tenha uma dúzia de pessoas no fim da semana. Junto com essas cartas veio esse código que parecia mais um criptograma, que a polícia não conseguiu identificar o que significava, e no final da carta tinha um símbolo, que era um círculo com uma cruz dentro, parecendo um alvo. Os jornais, com medo da ameaça feita, acabaram publicando uma parte das cartas e uma parte do código. Não publicaram toda a carta a pedido do departamento de polícia, mas acabaram publicando uma parte do código e publicaram também um pedaço da carta, como ele pediu, com medo que ele acabasse cometendo os outros crimes. O FBI estava envolvido, a CIA se envolveu, muitas pessoas se envolveram para tentar decifrar aquele código para ver o que significava. Só que quem acabou decifrando foi um professor de história que acabou lendo o jornal naquela manhã. Ele, junto com a sua esposa, decifraram o código e mandaram para a polícia. O código dizia o seguinte: gosto de matar pessoas, porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar. Alguma coisa me dá a mais emocionante experiência. É melhor até do que fazer sexo com uma garota. A melhor parte disso é que quando eu morrer, renascerei no paraíso e os que eu matei se tornarão meus escravos.
Nessa carta, pela primeira vez, ele assina a carta e se refere a ele mesmo como sendo o Zodíaco. No dia 27 de setembro de 1969, Brian e Cecília estavam na beira de um lago namorando, quando de repente eles avistaram um homem que vestia uma roupa muito estranha. Ele vestia uma capa preta, cobria todo o corpo, e ele se esconde atrás de uma árvore, e ela comenta que tinha um cara espiando eles, e a princípio o Brian não deu muita atenção, achou que era algum tarado observando. Só que o homem se aproxima e quando ele chega mais perto dá pra ver que ele tem um código, que era aquele símbolo de mira. Eu fico pensando comigo assim, o que essa gente tem na cabeça, essa gente da antiga? Tava na televisão, tava nos jornais, tava no rádio, tava por tudo que tinha um maluco na cidade à solta matando casais. E o que eles decidem fazer? Ir para um lago onde quase ninguém vai, deserto, namorar. Enquanto o casal apreciava a paisagem, um homem corpulento de mais ou menos 1,80 m se aproxima deles com uma arma e com aquela roupa preta. O assassino ele vai embora e no carro das vítimas ele deixa a seguinte mensagem: Valerro, 20 de dezembro de 1968, 4 de julho de 69, 27 de setembro de 69, às 6h30, a faca. A princípio, o padrão da matança era casais namorando no carro ou em algum lugar isolado, mortos a facadas ou a tiros. Só que ele acaba saindo do padrão. No dia 11 de outubro de 1969, um taxista chamado Paul Stein transportava um passageiro. Chegando ao destino, o homem que ele estava transportando sacou uma pistola do calibre 9mm e atirou contra ele. Só que naquela noite, pessoas que estavam num apartamento próximo ao ocorrido, e inclusive 2 pessoas diferentes, crianças e um senhor, viram o acontecido e os tiros chamaram a atenção porque era cedo da noite e foi muito próximo aos apartamentos. Eles viram um movimento dentro do carro como se tivessem 2 pessoas no banco da frente lutando. Então eles ligam para a polícia, que parecia ter sido um assalto, que tinha um homem brigando com o motorista, com o taxista, que aquele homem ele acabou descendo do carro e saiu caminhando. Quando os vizinhos ligam para a polícia, eles descrevem o homem como sendo um homem alto, um homem um pouquinho gordo e um homem negro. A polícia ela vai até o local. Eles acabam encontrando no meio do caminho, passam por ele e não o abordam. Só que quando eles chegam ao local, eles fazem a correção e dizem que eles se enganaram, que não era um homem negro, só que daí já era tarde demais. Ou seja, foi a única chance que eles tiveram de pegar o assassino dos Zodíacos, passaram por ele e não pegaram ele. Essa foi a única chance que eles tiveram e eles deixaram escapar. No dia 8 de dezembro de 69, o assassino mandou aos jornais ainda mais cartas, em todas elas criptografadas, contando em mais ou menos 340 caracteres e outras se gabando também de ter cometido vários outros assassinatos. Em 22 de março de 1970, Kathleen fazia uma viagem entre São Bernardino e Petaluma para visitar sua mãe, quando ela foi abordada por um homem que deu sinal de luz para que ela parasse o carro e disse para ela que a roda de trás estava solta, se ele não podia ajudar ela e apertar a roda. E ela, com certeza, ela aceitou. Kathleen, ela estava acompanhada do seu bebê. É claro que ela iria aceitar ajuda, né, gente? Então, o homem ajuda, arruma o pneu pra ela e ela segue viagem. Só que ela acaba, metros depois, a roda acaba caindo de vez do carro e ela fica empenhada e o homem, logo em seguida que ajudou ela, chega e acaba comentando com ela. Tava pior do que eu imaginava. Mas vem de carona comigo, pega uma carona comigo que eu vou te levar até o posto de gasolina. E ela acaba aceitando. Os dois seguem em direção ao posto de gasolina, quando ele começa a fazer comentários muito suspeitos. E quando ela entra no carro com o bebê, a primeira coisa que ele fala pra ela: nossa, você tem um bebê, eu não sabia, quanto mais melhor. Em seguida ele fala: vou te matar e em seguida vou jogar o seu bebê pela janela.
Kathleen ficou apavorada e no primeiro momento, a primeira oportunidade que ela teve, que ela viu que o carro fez uma curva e diminuiu a velocidade, ela salta do carro com o seu bebê. E mesmo machucada, ela corre para trás dos arbustos do matagal que tinha ali próximo à rodovia e fica escondida. Ele chega a descer do carro, dá uma procurada, mas não a encontra e decide ir embora. Kathleen chega na delegacia, fala do ocorrido e assim que ela chega, ela já vê no mural de suspeitos, ela já vê o tal do retrato falado do Zodíaco. E no mesmo momento ela disse, foi esse cara que me deu a carona e foi ele que me ameaçou. Em meio a tudo isso, a polícia já tinha alguns suspeitos, mas naquela época muitas pessoas, muita gente doida ia lá dizendo que era o Zodíaco, ia lá dizer que seus parentes, algum parente era, que algum amigo era, mas na verdade não era, era só mais pra acusar a pessoa, ou pessoas malucas mesmo que se diziam ser o Zodíaco, enfim. O principal suspeito até então era um homem chamado Arthur Lee. Um amigo dele, um ex-colega de trabalho, informou à polícia que um tempo atrás, antes dos primeiros assassinatos, o Arthur teria comentado com ele que ele tinha muita raiva das mulheres e que um dia ele ia acabar assassinando muitas delas. Ele iria usar o nome de Zodíaco. Até então era algo muito óbvio assim para alguém contar para alguém. Muito parecido com o que as outras pessoas chegavam lá e diziam. Muito parecido com os absurdos que as outras pessoas diziam. Só que esse homem, ele tinha todas as características físicas do Zodíaco. Ele tinha altura, ele tinha o rosto bem parecido, ele tinha um histórico criminal de violência sexual contra menores, ele tinha um andar que eu esqueci de comentar, mas quando eles ligaram pra polícia sobre o taxista, né, os vizinhos, eles comentaram que o homem que tinha matado saiu caminhando e esse homem tinha um caminhar meio... parecia que ele mancava. E esse Arthur Lee, ele andava desajeitado, parecia que ele mancava também. E por muita coincidência, nos períodos que o Arthur Lee esteve preso por pedofilia ou crimes assim desse tipo de violência sexual contra menores, foi o período que o Zodíaco não matou. Então batia muito com as características do Zodíaco. E ele usava um relógio também da marca Zodíaco. Eram muitas coincidências. O editor criminalista Paul Avery, na época, ele publicou no jornal algo bem ofensivo para o Zodíaco. Ele mencionou na publicação dele que ele seria um homossexual enrustido pelo fato dele estar matando só mulheres, praticamente porque nas duas últimas assassinatos os homens sobreviveram, que ele dava muito foco nas mulheres, que ele era um gay enrustido. E o Zodíaco ficou muito bravo com isso. Acabou mandando para ele um cartão de Halloween. E quando ele abriu, tinha um pedaço de um tecido com sangue e tinha tipo uma ameaça, né? O Paul Avery depois disso pediu pra polícia para ele que dessem uma arma para ele. Ele acabou fazendo várias aulas de tiro porque ele se sentiu muito ameaçado. Mas nunca aconteceu nada com ele. Acabou que o Zodíaco nunca foi atrás dele, de fato. Em meio a toda essa investigação, foi descoberto um caso em Riverside do assassinato de Bates. Ela foi assassinada com as mesmas características dos assassinatos do Zodíaco. É que a família dela recebeu uma carta também, só que essa carta ela foi datilografada. Só que uma outra prova que poderia envolver o Zodíaco nisso seria uma escrita à caneta na mesinha de madeira da faculdade onde ela sentava. Tinha uma ameaça escrita à caneta e essa letra ela era a mesma do Zodíaco. Que esse assassinato em Riverside teria uma conexão com os assassinatos do Zodíaco. Após muita insistência e muita investigação, a polícia consegue um mandado para ir à casa do Arthur Lee para fazer buscas na casa para ver o que eles encontram. E lá eles encontram luvas do mesmo tamanho das luvas que o assassino utilizava para cometer os crimes. E eles encontram uma máquina de datilografia da marca Elite, que foi a mesma máquina utilizada no assassinato de Riverside. Mas eles não tinham, naquela época não tinha DNA, então era muito difícil provar a culpa de alguém. E então, por mais coincidências que tinham, eles não tinham como provar que aquele homem era o assassino do Zodíaco. Até que em 2002, quando já existia o exame de DNA, eles decidiram reabrir o caso e tentar ver se eles conseguiam alguma prova diante do DNA. Então eles pegaram o DNA do Arthur Lee e compararam com a saliva nos selos das cartas.
só que acabou sendo inconclusivo, não bateu o DNA. Até porque foi muito tempo depois, as provas podem ter se deteriorado e a saliva que estava no selo não quer dizer que seja do assassino, poderia ter sido outra pessoa que colou, ou enfim. Então deu inconclusivo, então eles não tinham como provar que foi o Arthur. O DNA do amigo do Arthur, que foi quem o denunciou, também foi testado e deu negativo. E lembrando que quando foi feito o teste de DNA, que foi em 2002, o Arthur Lee ele já tinha falecido. Ele faleceu em 1992. Então, mesmo se ele fosse o assassino, anos se passaram e em 2007 surge um novo suspeito. Um homem chamado Dennis afirmou que seu padrasto Jack seria o Zodíaco. Ele comentou que quando ele era pequeno, o seu padrasto ele agia de uma forma muito estranha, que ele saía à noite, voltava só pela manhã, muitas vezes não voltava para casa, dava uma arma para ele ou dava uma faca e dizia para ele caçar. Se ele só poderia voltar para casa se ele trouxesse algo morto. Depois de adulto, o padrasto dele havia confessado para ele que ele foi o Zodíaco, que foi ele que assassinou as pessoas, só que ele não queria que ele contasse isso à polícia, e sim somente depois da sua morte. Então, depois que o padrasto dele morreu, ele decide levar isso para a polícia. Então, em 2007, ele leva à polícia tudo isso, leva fitas de ligações entre os dois, onde ele diz que ele era o assassino e ele era um ex-militar também, o que bate com a pista da bota que eu mencionei no início, que foi a pegada da bota de militar, que só um militar poderia ter acesso a esse tipo de calçado. Ele entregou facas com sangue e ele também entregou a roupa. Ele encontrou roupa do Zodíaco também nas coisas do padrasto e levou até a polícia. A polícia fez o exame de DNA nos utensílios, comparando com o DNA do Zodíaco, e não deu conclusivo. Até hoje é um mistério. Ninguém sabe quem foi o assassino do Zodíaco. Provavelmente é uma pessoa que já morreu. Eu já creio que seja esse tal de Arthur Lee, porque eram muitas coincidências na linha do tempo, dos assassinatos, o relógio, enfim, a questão dele ter antecedentes criminais. Agora eu vou dar um dicão de filme pra vocês, talvez vocês já tenham visto, mas eu acredito que muita gente não viu ainda. O nome do filme é Zodíaco, ele é de 2007, e ele tem um elenco excepcional. A gente conta com o Robert Downey Jr. dos Vingadores, que faz o Homem de Ferro. Ele faz o Paul Avery, que é o editor que foi ameaçado pelo Zodíaco. Nós temos o Mark Ruffalo, ele é um dos policiais que se envolve na investigação, além de vários outros atores muito bons. Inclusive o que faz o Arthur Lee, esse cara, ele sabe como ninguém fazer um papel de psicopata. E na série American Horror Story, na temporada do Hotel, também eles mostram o Zodíaco, uma breve aparição do Zodíaco. Na mesma reunião que eles mostram a Eileen Warners, que eu já falei aqui do caso dela aqui no canal, mostra a reunião de vários psicopatas dentro do hotel e um deles aparece com uma roupa preta, que é o Zodíaco. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me siga nas redes sociais, se inscreva no canal, clique em gostei que me ajuda muito. E até o próximo vídeo. Um beijo!